A Seccional São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, por suas comissões de Direito do Terceiro Setor e Direito Constitucional, tem a honra de apresentar o webinar Debate sobre a Filantropia no STF, evento promovido pelas referidas comissões, com o apoio da Comissão de Cultura e Eventos da UAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto entre a UAB e a ONU, paz, justiça e instituições eficazes. Com a palavra, senhoras e senhores, doutora Ana Carolina, presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor da UAB São Paulo. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. É uma honra muito grande estar recebendo aqui uma amiga, uma colega e uma competente profissional, que eu, inclusive, tenho muito orgulho de estar aqui junto com ela, né? Mesmo sendo virtual, é uma honra estar com a doutora Luciana Berardi. Eu queria agradecer inicialmente à diretoria da OAB, a nossa presidência, a nossa vice-presidência, onde o Dr. Caio tem nos apoiado, o Dr. Ricardo Toledo, enfim, toda a diretoria da OAB, também o Dr. Rolô em relação a todos os nossos eventos, com muita satisfação tem aí nos atendido, e a gente está com os eventos da Comissão de Direito do Terceiro Setor no YouTube, do Cultura e Eventos, da OAB, então depois, se vocês quiserem, vocês podem acessar lá. As reuniões ordinárias da comissão acontecem uma vez por mês, e a gente também tem publicado no Facebook da comissão, então depois a gente vai deixar aqui os endereços para vocês, até porque esse vídeo fica gravado e depois ele é passado lá no YouTube da OAB, então a gente pode depois compartilhar, inclusive tudo aquilo que a gente vai estar conversando agora. Quando eu chamei a doutora Luciana para falar sobre essa questão do STF e a filantropia, foi porque a gente tem visto, tem ouvido muitos profissionais falando sobre alguns reflexos das decisões recentes do STF em relação à questão dos SEBAS, né, as contribuições sociais, as contribuições vinculadas à cota patronal do INSS, as contribuições sociais vinculadas às atividades das organizações, e eu senti muita falta de ouvir uma constitucionalista falando sobre o tema, e falando de uma forma até com um olhar externo, né, sobre o tema e experimentada no direito constitucional. Então, nós temos o prazer de poder também ter dentro da OAB comissões especializadas e que, por vezes, transversais, como é a Comissão de Direito Constitucional. Então, ela perpassa todas, praticamente, as comissões, e por isso que a gente está se valendo aí da especialista, da doutora Luciana Berardi, sobre o tema. A ideia da gente fazer essa reflexão sobre o STF e a filantropia, ela é bem específica. Por quê? Porque nós temos diversas discussões no que tange às organizações de terceiro setor, seja até aquelas de cultura, né? Aquelas organizações que são vinculadas a direitos humanos, enfim, uma série de temas relacionados ao terceiro setor, mas especialmente no que diz respeito aos SEBAS, então a dicotomia entre política pública e imunidade tributária, é muito importante que a gente discuta mais. A Lei 12.101, ela é a lei que rege o sistema da filantropia no país hoje, ela é de 2009, mas a legislação foi alterada ao longo dos tempos, então a gente teve alteração em 2011, a gente teve alteração em 2013, nós tivemos uma sucessão de decretos, decreto 7237, 7.300, decreto 8242, enfim, uma sucessão de decretos também, e portarias, instruções normativas, notas técnicas, tudo isso trazendo bastante insegurança para o regime jurídico que as organizações estavam se vinculando, né? As organizações de educação, saúde e assistência. E nesse sentido, com as recentes decisões do STF, é muito importante a gente ouvir quais seriam, eventualmente, as modulações, quais seriam os impactos, em especial a decisão de 4480, até porque
às ADIs anteriores, a 2028, 2036, aquelas lá de 1999 que estavam aí praticamente alcançando a maioridade, né? Elas já foram superadas, mas elas não conseguiram trazer para o regime jurídico, né, que as organizações do terceiro setor estão inseridas, uma segurança necessária para trabalhar, para o dia a dia, para evitar as fiscalizações e para evitar também uma interpretação equivocada dos próprios ministérios em relação à questão da imunidade. E em relação à execução de políticas públicas, né? Então, um dos pontos que a gente mais percebe quando a gente faz uma leitura de uma legislação ordinária que está regendo matéria tributária, de competência tributária, é a questão da vinculação de política pública com imunidade, né? Então, é algo que a gente tem aí alguns anos já discutido dentro do terceiro setor, mas que eu acho muito importante a gente também ouvir e aqui poder tirar as nossas dúvidas, ter as nossas colocações, um ambiente também totalmente informal no que diz respeito ao coleguismo aqui entre os advogados, né, entre nós advogadas. Então, por isso eu gostaria só de dizer para vocês que nós estamos sendo brindados com a fala da doutora Luciana Berardi, que é uma referência, e eu gostaria então de passar a palavra a ela, lembrando que a gente vai ter aqui um bate-papo, a gente vai poder ouvi-la bastante e também colocar algumas questões que temos visto que precisariam, pelo menos uma visão de uma constitucionalista nesse sentido. Então, doutora Luciana Berardi, com a palavra, mais uma vez, muito obrigada. Bom, Ana, sou eu que agradeço, né? Primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de cumprimentar a minha amiga e colega, presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor, a doutora Ana Carolina Carrenho, pela iniciativa dessa webinar. Achei que para mim é um grande desafio, porque eu sou uma entusiasta do terceiro setor. Eu acho que a gente vai bater esse papo gostoso hoje à tarde. A respeito disso, vocês vão ver, mas não sou uma especialista nessa temática. E a doutora Ana é uma pessoa por quem eu nutro uma profunda admiração e respeito, porque é uma brilhante profissional nessa área, é uma aguerrida defensora das entidades e instituições protagonistas do histórico do terceiro setor, da história do terceiro setor nesse país. Então, assim, receba de coração meus cumprimentos e meu sincero agradecimento por essa honrosa oportunidade da gente estar aqui agora à tarde, batendo esse papo agradável, né? Eu digo que é um papo porque nós estamos em processo de construção. Mas antes também não posso deixar de agradecer o nosso amigo, conselheiro e presidente da Comissão de Cultura e Eventos, doutor Alexandre Rolo, nosso presidente Caio e o vice-presidente Ricardo Toledo, que tem nos dado todo o apoio, todo o suporte para que essas webinars aconteçam. E tomo a liberdade de fazê-lo como presidente da Comissão de Direito Constitucional, porque eles têm sido fundamentais nesse apoio. E junto a todos eles também os colaboradores desta comissão, hoje aqui, esses colaboradores aqui perpetuados com a nossa querida amiga Danila, Marina, essas foram as que se identificaram, mas eu sei que tem muito mais gente aí por trás pelos bastidores para que a gente possa estar reunida aqui hoje. Enfim, nós vivemos um momento de absoluta agudização ideológica, né, Ana, que um verdadeiro enfrentamento de vários grupos que se comportam atualmente como torcidas organizadas e que acabam incitando a prática do ódio e da violência, não só às instituições, mas também ao momento em que a gente vive. Mas graças àqueles que se empenham na proteção de toda a sociedade e da maioria, da maior autoridade, que é o cidadão, na defesa do Estado Democrático de Direito, eu tenho a grata satisfação de dizer que, ao meu ver, nós temos sido exitosos na destinação de uma mensagem geral e restrita da forma muito clara para toda a sociedade e aos poderes constituídos nessa república, de que os valores constitucionais que nós conquistamos em 1988, do cidadão, daquele que é de fato o titular dos direitos constitucionais, serão por nós, operadores de direito, defendidos irrestritamente, não só nesses momentos conturbados como nós vivemos, mas é sempre em nome da democracia e do Estado Democrático de Direito. O nosso papo hoje é um daqueles assuntos que super polêmico, que divide também a opinião tanto dos estudiosos como dos juristas. Portanto, eu vou dar a minha mera finalidade. Primeiro, eu gostaria de agradecer a minha amiga Ana, que me chamou de constitucionalista. Imagina, eu sou uma mera estudante de direito constitucional,
tantos constitucionalistas, tantos juristas nessa área maravilhosa, mas aqui eu vou tentar expor para vocês a minha singela opinião sobre o que nós chamamos de filantropia no STF. Eu vejo que esse é um tema fundamental a ser discutido no momento que nós vivemos no Brasil, quando existe uma combinação de instabilidade política com catástrofe sanitária, e isso ameaça ser explosivo na nossa economia já cambaleante. E tudo isso ainda vem agravado pela maior crise sanitária que nós vivemos no nosso país, no nosso século e no mundo, a maior crise do século sanitária que nós estamos vivendo, né? Só no nosso país nós já alcançamos a triste cifra de mais de 114 mil mortos pela Covid-19. Eu então inicio a minha fala contando uma curiosidade. A filantropia, a palavra filantropia na nossa Constituição aparece 3 vezes no texto constitucional. Lá no capítulo 2, na seção 2, quando a Constituição Federal trata do tema da saúde. E no capítulo 3, na seção 1, quando ela trata da educação. Mas por que isso acontece? Aí, então, é quando eu lembro o Rui Barbosa, que a gente estudava lá nos bancos da faculdade, que dizia que não existe salvação fora da lei, muito menos ainda fora das normas constitucionais. Há uma razão de ser da filantropia brasileira ter sido agasalhada pela Constituição de 1988. E por que isso acontece? Para que a gente possa compreender essas razões, a gente precisa conversar um pouco sobre o papel da filantropia no nosso país, que é bastante distinto, né? Eu ouso até dizer, vocês é que são os especialistas, mas eu ouso até dizer, trabalhei algum tempo com essas questões de muitos convênios com entidades fora do país, é completamente diferente do papel da filantropia nos países de primeiro mundo. A etimologia da palavra filantropia, ela vem lá do grego, né? Philos e antropos, que conjugada querem dizer amor ao ser humano. Ou, vamos traduzir de uma forma mais fácil, eu gosto muito dessa palavra, humanidade. Portanto, está sempre ligada etimologicamente à ideia de ajuda ao próximo, seja essa ajuda individual ou coletiva. Essa ideia de caridade, ela vem ligada, né? Ela se solidifica no Império Romano e lá no governo do imperador Flávio Justiniano, e ela se equiparou ao termo, e foi ele que equiparou o termo filantropia com caridade. A filantropia como nós conhecemos hoje, ela se concretizou muito através das sociedades cristãs ocidentais ligadas à ideia da igreja. E apenas no século XX ela se solidificou, ligada à ideia do Estado como protetor das suas necessidades coletivas. No Brasil, desde o século XVIII, as práticas de filantropia e assistência social estão diretamente associadas ao tema da caridade. E essas iniciativas são normalmente decorrentes de ações isoladas de caráter voluntário e, de grande parte, originário pelas instituições religiosas. Vejam que interessante. Com o final do Império e a chegada da República, se fortaleceu no Brasil a presença do Estado no campo da assistência social, ditados pelos preceitos da Constituição de 1891, que aí então separou a ideia de igreja e do Estado. Embora tenha sido tímida, a gente pode dizer que o marco constitucional brasileiro, em termos de ação oficial, direcionando toda a população carente, foi exatamente a Constituição de 1891. Porque essa Constituição, ela quebrou o círculo vicioso de ações da ideia de que ações filantrópicas estivessem sempre arraigadas na concepção da ideia de caridade, caritativa e de ajuda ao próximo, sobre esse prisma da moral cristã. E sempre ligado ao valor de pobreza, e a gente precisava fazer caridade para nos tornarmos redentoras, né, dos nossos pecados. Eu estou comentando isso porque quando eu estava estudando o tema, eu achei muito interessante, Ana, porque eu observei que a saúde, por exemplo, na nossa Constituição, ela foi agasalhada pela primeira vez na Constituição brasileira em 1988. Contudo, a assistência e a saúde, que é um tema de grande relevância,
saúde e educação, mas principalmente a saúde. Eu falo porque a saúde entrou como tema de direito social e fundamental apenas na Constituição de 1988. E a assistência social, o tema assistência social, já fazia parte da Constituição da República de 1891. Portanto, vocês vejam a importância que esse tema tem para o Estado brasileiro. No nosso caso, essa tradição luso-brasileira sempre esteve presente nessa ligação que eu comentei antes com essas irmandades e as ordens terceiras ligadas à igreja, sempre de forma leiga, né, e ligada direto ou indiretamente à Igreja Católica. Eu até estava comentando com uma colega ontem que eu ia fazer essa webinar com a Anne, e ela comentou, falou assim, ela é carioca, ela dizia assim para mim, se você vier ao Rio de Janeiro, você vai verificar a imensa quantidade de obras de caridade da ordem religiosa que foram feitas exatamente nessa época. E é verdade, eu não tinha me tocado nisso. E é exatamente isso que aconteceu após a fundação da República, porque a capital era no Rio de Janeiro, então toda essa parte de filantropia se assentava lá. Com a ascensão do governo Vargas, então, marcou pela centralização dessas ações do Estado, que não poderiam deixar de ser ações também de saúde pública. Nesse momento, quando a gente está falando sobre saúde pública, a filantropia perdeu um pouco a sua função, pois foi quando o Estado passou a ser responsável pela construção, né, principalmente dos próprios dos nausicômios e dos hospitais. É nessa época que a gente percebe que houve uma costura de um tempo que começa com a importância da filantropia, com a criação dos hospitais, depois ela acompanha todo o processo de afirmação do Estado como gestor da saúde pública, que é no início do governo Vargas, chegando até os dias atuais, onde nessa perspectiva que a gente entende. Foi, então, na Constituição Federal de 1988 que deu à assistência social o status de política pública, o que não acontecia em 1891, integrando o que chamamos, dentro daquilo que a gente chama do tripé da Seguridade Social, junto com a saúde e com a previdência. Eu estou fazendo esse raciocínio porque eu quero conduzir vocês a trabalhar sobre as questões constitucionais delineadas sobre o tema da assistência social e da filantropia na Constituição de 88. A nossa Constituição passou a tratar dos objetivos, digamos assim, da assistência social, dispondo sobre a isenção da contribuição previdenciária às entidades beneficentes de assistência social e também vedando instituição de impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços de instituições de educação, assistência social, sem fins lucrativos, conforme estava descrito lá, quem vem descrito, né, na Lei 8742 de 93. A Constituição, ela previu ainda diferentes nomenclaturas para as áreas da Seguridade Social. Na assistência social, as entidades são denominadas beneficentes de assistência social. Já na área da saúde, elas são chamadas de filantrópicas sem fins lucrativos. Mas quando a gente está falando aqui de filantropia, no que eu vou me referir, eu estou me referindo a toda essa gama. Eu gosto até, eu vou até associar a ideia, digamos assim, daquilo que nós chamamos de terceiro setor, para poder conversar com vocês um pouco mais diretamente em relação às questões da saúde, assistência social, cultura, lazer, esporte, enfim, tudo aquilo que pode ser estimulado pela filantropia. Mais ou menos dentro desse raciocínio ainda, eu me lembro que assim, em 1993 foi então criado, né, o certificado das entidades de fins filantrópicos, reiterando, portanto, todas essas isenções das instituições beneficentes de assistência social, educacional, de saúde sem fins lucrativos, criando a obrigação dessas entidades aplicarem a gratuidade no atendimento dentro de um percentual mínimo de até 20% da renda bruta. Mas por que falar disso? Para dizer que, a meu ver, a assistência à saúde e social, ela vem inserido na Constituição no título destinado à ordem social e tem, portanto, como objetivo o bem-estar e a justiça social. Não sou eu que estou falando isso, está lá no artigo 6º da Carta, que estabelece como direitos sociais fundamentais a saúde, a educação, o trabalho, a previdência social, entre outros. O artigo 199 e 213 da Constituição,
ele também reconhece que a assistência deve ser garantida mediante políticas sociais e econômicas, que visem a redução das desigualdades, entre outros agravos, principalmente no acesso, e principalmente que o acesso deve ser universal e igualitário para as ações e serviços para a promoção da proteção e recuperação. Dentro do capítulo dos direitos sociais, o direito à saúde e à educação, eles foram eleitos pelo Constituinte de peculiar importância. A forma como ele foi tratada em capítulos próprios demonstra o cuidado que o Constituinte teve com o bem jurídico tutelado por estar intimamente atrelado ao direito à vida e manifesta a proteção constitucional resguardada à dignidade da pessoa humana. Ambos são consagrados como direito social fundamental e receberam, portanto, uma proteção jurídica diferenciada dentro do arcabouço constitucional, dentro da ordem jurídica constitucional, o que faz com que o Estado se obrigue a realizar prestações positivas e, consequentemente, formular políticas públicas, sociais e econômicas destinadas à promoção, proteção e à recuperação da saúde, por exemplo. E por que dizer tudo isso? Como nós sabemos, o Estado não consegue atender todas as suas necessidades, todas as necessidades da sua população. Isto está aliado à má distribuição de renda, que desencadeia uma série de problemas sociais, especialmente ligados, às pessoas mais carentes e vulneráveis, que são essas pessoas que sentem, de fato, a repercussão dos locais ou das ações onde o Estado não consegue alcançar. É aí que entra, portanto, o terceiro setor e a filantropia, pois a grande maioria das organizações do terceiro setor costumam ter um viés social, agasalhando os propósitos daqueles que não têm acesso à saúde, educação, esporte, capacitação e por aí vai. Mas onde é que eu estou querendo chegar? Deixa eu só... O estado máximo, ele se reduz e a comunidade, então, ganha oportunidades dentro da Carta Constitucional para a execução de ações comunitárias e o surgimento de novas instituições que atuam em pró desse interesse social. As entidades sociais protegidas pela Constituição, elas têm oportunidade de crescer e se desenvolver e desenvolver funções primordiais de caráter social. Se antes nós tínhamos um cenário jurídico favorável à centralização da promoção social no Estado, hoje nós temos uma imensa abertura constitucional para a execução de políticas públicas de entidades sociais para a efetivação dos direitos fundamentais consagrados na nossa Carta. Portanto, gente, o Estado brasileiro, ele passa a apoiar, a estimular formalmente o desenvolvimento do terceiro setor. Ele incentiva o desenvolvimento, a expansão das entidades públicas sem fins lucrativos, com a finalidade de aproximar a sociedade civil das suas próprias necessidades de políticas públicas. Então, o Estado age como um fomentador das atividades de cooperação. E isso está resguardado no artigo 174 da Constituição, parágrafo 2º. Por exemplo, ao prever o dever do Estado de apoiar o cooperativismo e as formas de associativismo. O fato é que, atualmente, o terceiro setor, ele já representa 5% do PIB nacional, gera uma receita de 25 bilhões de reais e mais ou menos 2,5 milhões de empregos. O IBGE apontou, eu fiz uma pesquisa dentro do IBGE a respeito dessas questões do terceiro setor, porque eu fiquei espantada com esses números, e eu verifiquei que, assim, na década de 70, o número de pessoas de baixa renda atingia no nosso país a ordem de 10 milhões. Na década de 80, se elevou para 23 milhões. Chegando no início do século XXI, no Brasil, 32 milhões de brasileiros. Enfim, constitucionalmente, a filantropia tem sido um dos agentes imprescindíveis no processo de assistência às populações carentes.
em razão da sua política baseada na execução de projetos e programas capazes de incentivar a geração de emprego, renda, a promoção da saúde, da educação, da cultura, além também, né, de despertar as comunidades para a exploração dos seus potenciais e atividades, assegurando, então, formas da sua sobrevivência. Realizar aquilo que nós chamamos de filantropia contemporânea no sentido de gesto de utilidade, conforme eu comentei antes. Por que gesto de utilidade? Porque a filantropia, ela perdeu a característica antiga de caridade e hoje ela é utilidade, dentro da expressão schmittiana mesmo, do utilitarismo schmittiano. Então, que é isso que nós chamamos de filantropia contemporânea, de gesto de utilidade. Vejam, seguindo esse raciocínio, a gente consegue perceber que no terceiro setor tem algo em comum com o poder público. Uma vez que as atividades do terceiro setor não geram lucro e procuram atuar em prol do bem comum. Eu costumo sempre lembrar aquela figurinha quando a gente estava na escola, lembra da história da intersecção dos dois círculos que faziam intersecção? Exatamente. No meio da intersecção desse círculo está o terceiro setor. Por quê? De um lado nós temos a iniciativa privada, depois o poder público, e o terceiro setor, ele orbita entre um e outro. Além da gente poder dizer que o terceiro setor, ele se parece muito com o público, porque ele tem esse nó de intersecção, ele também não está sujeito ao controle político direto, e ele tem a sua própria independência, ele é independente para determinar o seu próprio futuro. Em linhas gerais, a gente pode dizer que o terceiro setor é um espaço da economia ocupado especialmente por um conjunto de entidades privadas sem fins lucrativos que realizam atividades complementares às públicas. Eu até ouso dizer que o terceiro setor pode ser visto como um longa-manos do Estado. Eu dou aula de direito constitucional, então, do direito constitucional e direito administrativo, então, nas minhas aulas, eu normalmente digo isso para os alunos entenderem. O terceiro setor, ele é uma continuidade, é longa-manos do Estado. E por quê? Porque ele exerce atividades de Estado, em nome do Estado, contribuindo para a solução de problemas sociais orientadas sempre ao bem comum. Bom, Luciana, então onde é que você quer chegar com isso? Eu quero dizer que, a partir de 1988, da Constituição de 88, a atividade filantrópica genuína ganhou espaço no cenário nacional em decorrência dessas previsões que possibilitaram a captação de recursos do próprio Estado, e assim a gente pôde perceber uma ascensão desse terceiro setor na economia brasileira. É nesse contexto que eu chamo a atenção para aquela previsão que nós temos, então, dentro do artigo 195, parágrafo 7º, que garante a imunidade das contribuições previdenciárias para entidades, essa parte acho que vocês sabem de cor, né? Entidades beneficentes de assistência social, desde que atendam às exigências legais. Ora, não resta dúvida para mim, por isso que eu digo que, como uma estudiosa, que a intenção do Constituinte nesse dispositivo tem o condão de desonerar as atividades complementares e auxiliares à atividade estatal que são prestadas por essas entidades. O Constituinte teve uma enorme preocupação em preservar as instituições beneficentes das incidências de contribuições destinadas à Seguridade Social. E quando eu digo Seguridade Social, eu estou abarcando saúde, previdência social e assistência social, a fim de assegurar à sociedade, assegurar para a sociedade. A finalidade do Constituinte foi assegurar para a sociedade condições mínimas para o seu desenvolvimento. E por que isso? Porque as atividades praticadas por essas entidades são atividades eminentemente estatais. Por isso que eu estou tentando levar vocês dentro do meu raciocínio. Ou seja, os benefícios fiscais concedidos visam auxílio dessas entidades no cumprimento de funções que são funções essenciais do Estado.
É por isso que eu digo que quando nós estamos falando de filantropia e entidades do terceiro setor, principalmente as entidades sem fins lucrativos, essas entidades desempenham atividades essenciais do Estado, ok? Ou seja, é em nome do Estado para o Estado, é uma continuidade do Estado. Portanto, eles têm que ter o mesmo tratamento beneficiário em relação ao Estado. Não sou eu que estou dizendo isso, é a Constituição que deixa isso claro. Nós não falamos aqui que elas exercem atividades para o Estado. Elas exercem atividades em nome do Estado, como longa-manos. Portanto, isso acontece face à impossibilidade do Estado de agir diretamente. Porque se o Estado tivesse condições de agir diretamente em todo esse rol de atividades, provavelmente nós não teríamos o terceiro setor brasileiro tão desenvolvido. Portanto, em última análise, a gente pode dizer que, eu ouso dizer, né, que essas entidades e instituições exercem atividades de governo e, portanto, atividades estatais. Em sendo assim, seria um absurdo que as entidades filantrópicas sem fins lucrativos fossem obrigadas a pagar impostos ou contribuições destinadas à Seguridade Social quando preenchem funções ou atribuições que são essenciais do Estado, previsto, inclusive, dentro do capítulo de Direitos e Garantias Fundamentais. Vejam, não é qualquer capítulo dentro da Constituição Federal. A gente está falando que atividades de entidades filantrópicas é direito social garantido como direito fundamental, lá no artigo 5º da Constituição Federal, ligado diretamente à sustentação do princípio da dignidade da pessoa humana. E isso nos faz concluir que a imunidade tributária é uma norma basilar do direito constitucional que está ligada diretamente a uma estrutura política, claro, social e econômica também no nosso país, e essas imunidades das instituições filantrópicas, elas tornam-se contrárias à persecução de impostos e contribuições destinados à Seguridade Social. Não há de se falar em Seguridade Social pagando imposto, é contra a natureza jurídica daquilo que foi criado, porque os seus objetivos são nobres. Por que são nobres? Porque são essas entidades que ajudam o Estado a cumprir o seu papel social fundamental na promoção de serviços básicos como saúde, educação, assistência social, dentre outros, socorrendo, como eu disse, né, a camada da população mais vulnerável, aonde o próprio Estado não consegue chegar. Vejam, vamos conversar um pouco. Vejam, por exemplo, a discussão do que nós temos lá na DI 4891, que questiona, né, a Lei 12.101 de 2009, salvo engano, sobre a isenção das contribuições sociais. Na ação que foi interposta pelo Conselho ADI, ela foi interposta pelo Conselho Federal da OAB. Eles sustentam exatamente isso que eu estou falando, ou seja, a Lei 12.101, embora reflita mudanças na regulação das atividades do terceiro setor, ela extrapola os critérios definidos na Constituição sobre a limitação do poder de tributar, incidindo inconstitucionalmente na forma do texto na sua integralidade. Ora, alguém tem dúvida que a exoneração e o recolhimento da cota patronal do INSS previsto pela norma é caso de imunidade tributária e nem uma simples isenção? Portanto, lei complementar poderia regular a matéria? E por que eu estou dizendo isso? Não sou eu que falo, é a Constituição Federal que fala. Então, assim, alguns institutos dentro dessa lei violentaram desavergonhosamente os artigos 146 da Constituição Federal, 146.2 da Constituição Federal, artigo 154.6 da Constituição, quando regula a questão das imunidades, o 195, parágrafo 7º, que tratam das limitações constitucionais ao poder de tributar e da isenção da contribuição para a Seguridade Social, que são conferidas, portanto, às entidades beneficentes da assistência social, conferida também, né, para que tentem, essas entidades tentem restringir indevidamente, ou seja, a lei tenta restringir indevidamente
a imunidade que vem definido em dispositivo constitucional. E é por isso que a gente fala que a lei extrapola, né, o seu teor constitucional. Eu não tenho dúvidas de que os dispositivos impugnados corretamente por essa ADI, de fato, mascaram a tentativa do legislador ordinário em desestimular a atuação das atividades beneficentes, seja pela criação de novas condicionantes, o que reflete na burocratização do sistema e no esvaziamento da imunidade constitucional, seja também pela propositura da intenção de cobrar tributos de forma indireta. É um exercício, a gente não pode esquecer, volto a frisar mais uma vez, existe a Constituição Federal tutela o direito fundamental, o exercício do direito fundamental à filantropia. Portanto, nós não podemos criar novas condicionantes. O legislador não pode ser inovador neste quesito. Por que é que nós estamos discutindo, então, todos os institutos legais? Olha, Ana, eu tenho a impressão que no Brasil, tanto o governo quanto a sociedade civil, muitas vezes criam polêmicas onde não existem. Vou dar um exemplo básico. Nos bancos da nossa faculdade, acho que todos nós que estudamos direito, a gente aprendeu, logo lá nos primeiros anos da faculdade, que lei complementar tem o propósito de complementar a Constituição, explicando, adicionando ou complementando determinado assunto em matéria constitucional. Isso é básico. Introdução ao estudo do direito ou introdução à teoria do direito. Tudo bem. Nós sabemos também que nem sempre essas leis complementares se destinam a complementar diretamente o texto constitucional, porque, na verdade, o constituinte originário ou reformador reservou a esta lei complementar determinadas matérias que julgou de especial relevância, de especial importância, ou porque elas eram muito importantes ou porque elas eram polêmicas, para cuja disciplina fosse necessário, né, e recomendável uma maior atenção, né, dos parlamentares. E por que que o Constituinte fez isso? Eu acho isso simples, é relativamente óbvio. É para intensificar o comprometimento, o envolvimento e a participação dos nossos congressistas no processo de discussão e aprovação de documentos legislativos que emanam intensas ressonâncias, intensos reflexos na ordem social, político-econômica, ou seja, para trazer, para despertar nos nossos congressistas que essa matéria que eles estão discutindo, elas são matérias fundamentais e precisam ter um tratamento diferenciado pela lei. Portanto, pessoal, como a gente vê, a lei complementar tem um campo material determinado pelo Constituinte originário, que procurou selecionar certas matérias consideradas mais relevantes naquela época. Só que, como o tempo evolui e o direito também, ele também optou, né, por deixar umas brechas, avisando, ô congressista, mais para frente, quando você for discutir algumas dessas matérias, você tem que ter uma atenção especial. E aí, o que ele fez? Ele optou por determinar um processo legislativo mais dificultoso. A lei complementar tem um processo legislativo mais dificultoso que a lei ordinária, de forma a possibilitar exatamente isso que eu estou comentando com vocês, um exame mais exigente dessas normas que seriam criadas. Mas essa matéria causa uma grande confusão, uma grande celeuma entre os estudiosos. Tanto é verdade que nós temos aí a DI 4480 e antigamente a gente falava também da DI da 2036 e por aí vai. Para isso, a doutrina criou duas correntes constitucionais distintas para interpretar, a meu ver, que afirmo até de maneira ousada, o que bastaria uma interpretação conforme a Constituição, dentro da hermenêutica constitucional. Tanto é verdade que nós estamos aí, a gente acaba enxergando isso lá no recurso extraordinário no 566622, que traz uma boa síntese do que eu estou falando. Pessoal, fica tranquilo que eu já estou acabando. A gente está encaminhando para o final. Vamos lá. A Constituição, ela utiliza em várias passagens o termo lei,
desprovido de qualquer qualificação, o que para alguns juristas implicaria na possibilidade do legislador, nos casos em que a grandeza do tema exigisse, como eu comentei, fazer uma valorização axiológica, então tratar dessa questão através de lei complementar, em consideração àquela máxima de quem pode o mais, pode o menos. Desta forma, se uma lei complementar é mais dificultosa, então ela pode tratar os temas que não foram anteriormente assim considerados. Eu, particularmente, discordo dessa corrente, já vou explicar para vocês por quê. Do outro lado, nós temos uma outra corrente de juristas que é defendida pelo professor Celso Bastos, o Pedro Lenza, Manuel Gonçalves, que a Constituição Federal, ela foi taxativa, portanto, o legislador, ela foi taxativa, porque o legislador constituinte originário, ele analisou todas as matérias julgadas relevantes, não cabendo ao legislador ordinário criar novas hipóteses de aplicação de lei complementar. E se isso acontecer, ocorrerá o que nós chamamos de flagrante desrespeito ao rol taxativo material imposto pela Constituição de 88. E eu, particularmente, me filio a esta posição. Aqui nasce o primeiro dilema. Pois, segundo a primeira corrente, as questões que suscitam a formulação da lei complementar são resultados de uma avaliação axiológica por parte do legislador ordinário. Para a segunda posição, essa avaliação axiológica deriva do legislador constituinte. E como eu já disse, por isso não pode ser desenvolvida pelo legislador ordinário. E esse é um dos temas do pano de fundo também da DI 4480, né? E da 4891. Como eu disse, essa segunda posição me parece ser a mais acertada, pois eu entendo que coube ao legislador originário a tarefa de prever no texto da nossa carta os temas que, em face da sua importância, deveriam ser postulados por meio de lei complementar. E, portanto, não confere competência ao legislador ordinário nem ao intérprete da norma, e é aí onde eu vou chegar no STF, né? O poder de ampliar a enumeração exaustiva dos casos que sejam lei complementar, por meio de uma nova análise valorativa das matérias a serem regulamentadas. Ou seja, a competência é constitucional, que poderia ser mexida, poderia, a gente tem mecanismos de alteração, mas da maneira como se enquadra, não o legislador ordinário não tem competência para isso e nem o poder judiciário. Por quê? Porque isso é uma atribuição de competência exclusiva, né, do poder constituinte. O fato é o seguinte: no nosso país está ficando fácil, muito fácil, editar diplomas legais à margem da Constituição Federal. Porque eu passo o seguinte, né, ao o concerto com C, não com S. O concerto que é feito lá pelo Supremo Tribunal Federal. Eu me assusto muito com a generalização do Instituto da Modulação, fazendo surgir aquilo que a gente chama de inconstitucionalidade útil. E nós estamos numa moda nesse país de gerar essa inconstitucionalidade útil na área da saúde, na filantropia, na área da educação. Pois, ao manter os efeitos de uma lei inconstitucional por determinado período de tempo, o Supremo torna a nossa Constituição Federal um documento flexível. Diante do princípio da supremacia, a inconstitucionalidade ela é um vício congênito no nascimento da lei. E lei inconstitucional é lei natimorta, pois há contradição patente com a norma constitucional que é hierarquicamente, independentemente de ser ordinária, complementar, ela tem contradição patente ao texto constitucional. E se for inconstitucional, não pode ter eficácia, porque não é válida, descabendo, a meu ver, portanto, chamá-la sequer de lei. Então, assim, eu peço desculpas se eu me estendi, mas o fato, meus amigos, é que para mim esse tema ele é apaixonante, né? E a confusão desnecessária que estão fazendo para deixá-lo, para defini-lo, né? A meu ver, deixa
patente o descaso do governo federal e do Poder Judiciário do STF à filantropia brasileira, que nos é atualmente, né, um tema caro e extremamente necessário. É tão necessário que eu estou aqui na minha fala defendendo a filantropia como direito social fundamental, agasalhado, como eu disse, indiretamente, dentro do artigo 5º da Constituição Federal. Eu lembro que o desrespeito à Constituição, desculpe, tanto pode ocorrer mediante uma ação estatal e também pela inércia governamental, a omissão do Estado, que deixa de cumprir em maior ou menor grau a imposição ditada na Constituição. É aí, então, que a gente qualifica como um comportamento revestido da maior gravidade política jurídica. Por quê? O poder público, quando fica inerte, também desrespeita a Constituição e ofende direitos que nela se fundam. E também impede, por ausência de medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade de postulados e de princípios que a nossa Constituição manda ele fazer. Ele tem o dever de fazer. Para nós que fazemos defesas de direitos sociais e fundamentais, uma luta diária, isso é angustiante. Enfim, eu concluo aqui então a minha fala, dentro desse contexto, polemizando um pouco, lembrando uma frase de Thomas More, né, na Utopia, quando ele diz que não se deve abandonar o barco num mar tempestuoso por não conseguir dominar os ventos. Então, sigamos ainda confiantes, vamos adiante no bom combate. E eu agradeço aqui mais uma vez a oportunidade, Ana, que você me deu. Muito obrigada mesmo. E desculpa se eu me estendi muito. Não, pelo contrário. Eu assim, tenho certeza que estava todo mundo aqui bebendo do bálsamo, né? Porque assim, foi esse panorama que você trouxe, essa reflexão que você trouxe, o entendimento a respeito da interpretação da norma, é algo que a gente vem de coração, né? Porque não, aquilo que você falou também é um pouco colérica a questão, de coração tentando trazer não só para o judiciário, como também para o executivo, quando a gente faz a discussão e implementação das normas. Uhum. E eu queria só colocar alguns pontos até para poder estimular as pessoas que estão aqui. A gente tem pessoas da comissão, tem pessoas extremamente atuantes, aguerridas no terceiro setor. Eu queria só aproveitar aqui e falar pelo menos 2 nomes que eu já reconheci, que é a doutora Josenir Teixeira e a doutora Marília de Castro, que são pessoas que têm, a doutora Gláucia Barbosa também, que tem atuado assim de uma forma histórica no terceiro setor. Então são pessoas que estão há muitos anos no terceiro setor e a gente não abandona mesmo o barco, né? A gente, na verdade, luta porque a gente entende que existe algo maior do que a gente e além da gente e após a gente. Então, né, não é só aquilo que a gente faz, a gente constrói um pedacinho e espera que os outros também possam dar continuidade, se a gente fizer um bom trabalho, obviamente. Quando você falou sobre essa questão da filantropia, para nós que militamos no segmento, é algo muito interessante porque, ao mesmo tempo que ela está como campo do direito social, e por isso é um direito fundamental, como ela ficou limitada a uma lei ordinária, limitou-se também às políticas públicas estritamente definidas ali. Então, eu tenho ali lacunas, eu tenho limbos de atuações que não podem ser incorporadas ou compreendidas como a norma constitucional define. Então, por exemplo, cultura, como você mencionou, meio ambiente, como você mencionou, até uma questão de segurança alimentar, eu não tenho uma visão da lei ordinária, porque ela tem ali outras regras que sucedem, de serem abarcadas, né? Então, assim, eu deixo à margem dessa participação na sociedade, uma participação plena, onde ela fica limitada à execução de políticas públicas extremamente restritas no campo da educação, da saúde e da assistência. Então, eu tenho comunidades terapêuticas que estão fora, questões de inovação, né? Porque assim, o terceiro setor hoje, ele não é como
lá da época das Santas Casas, em 1585. É um terceiro setor inovador, e agora ele é mundial, né? Ele é global. E aí me leva ao segundo ponto que eu queria só trazer aqui para a gente conversar. Na Europa Ocidental, esse segmento ele é chamado de Organizações de Terceiro Setor, OTS, né? Onde ele é compreendido como economia social. A interpretação de organização sem fins lucrativos, ou o que a gente conhece hoje como organização sem fins econômicos, né? Ou non-profit organizations, que é americano, né? Tanto é que a sigla ONG, que a gente já nem usa mais, é uma sigla de NGOs, que a gente trouxe, inclusive no pós-guerra, enfim, com toda a influência americana e que o Brasil teve ao longo dos anos. Então, para a Europa Ocidental, mutualidades, cooperativas fazem parte de uma economia social. E aí eu acho que entra nessa lógica que você falou, vinculado a uma participação plena nas atividades que são, inclusive, compartilhadas pelo Estado. E um outro fato que também é interessante é que nos estados ou nos países onde a gente imagina que não tenha terceiro setor, o governo está lançando estímulos e mais estímulos para o fomento de um terceiro setor. Então, a gente vê estudos, por exemplo, sobre a Dinamarca, que você fala, gente, o que precisa na Dinamarca? Né? O que precisa na Dinamarca? E a gente vê um fomento do Estado gigantesco para que aquela sociedade se una em associações e fundações para constituir ações de inovação, ações comunitárias, ações relacionais, de acordo com o problema que tem ali. Então, a mazela que tem ali, que se percebe ali, né? Então, dentro dessa lógica toda também, quando eu fiz um resgate da construção da Constituição Federal, começou em 1987, da Constituição de 88, uma das falas que a gente tem, vinculada ao 195, parágrafo 7º, como justificativa, é justamente essa que você está colocando. Lá atrás, já havia essa justificativa de manutenção dessa lógica no que diz respeito a contribuições sociais, inclusive da imunidade. Então, assim, isso já é algo que, para nós que estamos no segmento, isso faz parte da nossa Constituição, né? A gente imagina dessa forma, mas não é assim que acontece na realidade. E por isso que isso gera aí toda uma problemática muito grande, não só nas áreas de educação, saúde e assistência, como outras áreas que servem de forma desinteressada a toda a sociedade. Então, eu só queria fazer enfim, essas pontuações e também colocar para os nossos participantes que quiserem fazer perguntas, que a gente está aqui à disposição, inclusive para poder discutir mais sobre o tema, né? Inclusive essa lógica que você colocou da modulação é um aspecto muito discutido para nós, né? Por causa da interpretação tanto de caráter beneficente, que lá na Lei 9732 de 98, quando foi também objeto de uma discussão no STF, trouxe uma diferenciação. Então, que a característica, a qualidade, o adjetivo beneficente, ele não significa que a organização tenha que fazer tudo gratuitamente, e sim que parte daquilo tem que ser gratuito. E o que a gente vê hoje é uma exigência ordinária de que, sim, todas as atividades, por exemplo, de assistência social devem ser gratuitas, numa lógica de que ela é não contributiva. Então, a gente vê confusão de institutos. Então, a alegação dela ser gratuita é porque a previdência ela é não contributiva. Então, se você puder só falar um pouquinho sobre esses institutos, eu acho que seria legal. E o que você tem visto aí de modulação de efeitos. Eu acho que também, se você puder passar um pouco da sua experiência, seria muito, muito importante aqui para nós. Claro, não. Você toca em alguns... Quando você falou a respeito da questão da filantropia, ligada à questão de políticas públicas, lei ordinária e complementar, eu ia passar... São algumas coisas que eu percebo, assim. Existe, na verdade, aquilo que você acabou de falar, uma confusão dos institutos. E essa confusão, por uma falta de organização administrativa ordinária, seja o que for. Eu vou até partir de um raciocínio anterior.
1988, a gente começa a construir todo esse histórico de atividade legislativa dentro do terceiro setor, que antigamente, como você disse, não chamava terceiro setor, era organização não governamental. Então, para nós, o que era organização não governamental? Era toda aquela entidade que orbitava ao redor do Estado. Quando eu comecei a estudar isso, dizia que, por exemplo, até SESC, SESI, SENAI faziam parte do terceiro setor. Era a organização não governamental que depois passou a ser terceiro setor. Eu estou comentando essas coisas porque, assim, nós estamos agora, a meu ver, construindo essa ideia, né, do que é, de fato, a participação da sociedade civil em políticas públicas de Estado. Só que nós temos um problema, Ana. A sociedade civil ainda está muito desorganizada nessa construção. E se ela depender exclusivamente de atores governamentais, esta ação não vai sair. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, com a questão, guardadas as devidas proporções, com a questão das cotas. Por que agora a questão das cotas? Quando a sociedade civil se mobilizou em relação, percebeu o quanto era importante a gente discutir igualdade racial, discutir a questão das cotas, a sociedade se mobilizou e pressionou o governo a soltar institutos legais exatamente que pudesse, que também é uma coisa nova, que pudesse fazer a defesa desse direito constitucional. Porque antes estava tudo solto, era tudo espaço, o texto da lei, o texto constitucional falava e, de repente, precisava organizar. A impressão que eu tenho é que tem muita gente expedindo doutrina. Nós estamos vivendo um momento em que tem muita gente que é expert, o povo, né, se diz que é expert em tudo, mas é tudo superficial. E agora, então, com esse momento de virtualização, é um negócio, por isso que eu estou comentando, uma confusão de institutos. É muito comum a gente ver dentro do direito, em matéria constitucional, a necessidade de reforma legal. Por quê? Quem monta a lei, quem faz a lei. Eu trabalhei, Ana, 13 anos no processo legislativo na Câmara Municipal e depois fui para o Congresso Nacional. Você sabe quem faz a lei? Nós que éramos assessores. Isso, a gente capta, exatamente, a gente capta o que o pessoal quer, a gente sempre escreve dentro das... Isso eu estou dizendo lei de iniciativa legislativa do Poder Legislativo. Mas tive a oportunidade também de trabalhar no Poder Executivo com políticas públicas e também para a expedição de mensagens legislativas. Por que eu estou comentando isso? As pessoas que escrevem a matéria legislativa, elas não têm as especialidades, elas não têm conhecimento técnico naquilo que elas estão fazendo. E aí é que eu digo para vocês, se a gente não se organizar neste instituto, vai continuar esta confusão. Em matéria constitucional, é muito comum nós soltarmos... não é nem constitucional. A lei, quando entra em vigência uma lei ordinária ou uma lei complementar no nosso país, é muito normal a gente falar, essa lei pegou e essa lei não pegou. Por que ela pegou ou não pegou? Porque ela se adequou ou não à realidade em que a gente está esperando que ela se adeque. O que a gente faz? A gente faz uma nova legislação para atualizar essa... O problema é que aqui houve, em termos de terceiro setor, eu particularmente acho que a Lei 12.101, volto a falar, ela extrapolou a sua atividade, extrapolou a sua... e automaticamente criou uma confusão de institutos tributários que já estavam agasalhados dentro da estrutura normativa. Quando confunde inconstitucionalidade formal com inconstitucionalidade material, o erro material, aquilo como é que a gente fala? O CTN agasalhou ou não agasalhou? Estava correto ou não estava correto? Ora, bastava... ter uma administração, a própria mensagem de lei poderia ter sido feita de uma maneira técnica especializada diferenciada, né? Então, assim, em termos de política, a gente acaba ficando no limbo, por quê? Porque está faltando, a meu ver, esse gap entre poder público e sociedade civil. Agora, o que significa isso? Estou dizendo que existem inúmeras instituições, entidades beneficentes ou não. Primeiro que eu já acho um erro dizer entidade sem fins lucrativos, porque é uma mentira. Ninguém trabalha de graça. Né? Quando a gente está trabalhando... Também, assim, não existe pecado nenhum ter superávit, né? A gente não tem lucro, porque a operação contábil não se chama lucro, mas você tem que ter superávit para você poder
deu essas claro. atividades, constituir um fundo patrimonial, ter flexibilidade. Eu acho isso uma hipocrisia assustadora. Eu não estou falando que alguém vai ficar milionário com uma organização, com uma entidade do terceiro setor. Não é isso. Mas se você está colocando o seu capital de trabalho, o seu tempo, a sua capacidade intelectual, é óbvio que você tem que trabalhar e receber pelo menos um dividendo em relação a isso. Isso é prolabore, é o resultado do suor do seu rosto. Então, assim, e isso é uma hipocrisia que a nossa legislação ainda mantém de uma forma estrutural, o que é absolutamente equivocado, entendeu? Quando a gente estuda, a gente não pode... E outra coisa que também, para mim, é muito patente, a gente compara as nossas instituições às atividades filantrópicas norte-americanas, o que é um erro comparar a atividade filantrópica americana, porque lá a proposta deles é diferente, eles têm fundo de participação. Quando você entra numa universidade, você pode não pagar a universidade, mas você tem que fazer o recolhimento para um fundo, e é esse fundo da universidade que vai capitalizar e manter a universidade trabalhando dentro dos fundos de participação. E em cima desses fundos é que se criam a sala, enfim, é completamente diferente da nossa proposta. A Europa ocidental tem um fomento dessas instituições? Claro que tem. Por quê? Porque a gente já saiu daquele momento do estado do bem-estar social. A gente percebe, por quê? O estado é paquidérmico. Quem conhece as modernidades da sociedade é a sociedade civil, por isso que eu até comentei rapidamente, é a própria sociedade civil que tem que trabalhar diretamente nas suas necessidades. E assim, você comentou o negócio da Dinamarca. O que precisa, né, de instituições filantrópicas na Dinamarca? Bem ou mal, o Estado dinamarquês também é meio paquidérmico, guardadas as devidas proporções lá, porque ele é mais moroso, ele é mais lento, seja o que for. Política de inovação. Nós vivemos um momento onde as discussões são sobre a questão da tecnologia disruptiva, né? Ontem eu estava comentando com os colegas, a advocacia já está chegando a ser dita como trabalhos em disrupção, ou seja, nós precisamos das entidades do terceiro setor, seja ela abarcado por todos, porque o trabalho deles é inovador, está ligada à inovação, né? Então, essa estrutura, e isso pressupõe a participação popular de uma forma mais direta no programa. E em cima disso, eu gosto muito daquilo que você chamou de economia social. Eu acho que, por isso que eu disse que a hipocrisia é uma estupidez, quando a gente fala sem fins lucrativos, deixa de ser uma estupidez por causa disso. Não tenha dúvidas que é uma economia social. A gente acabou de falar aqui que a terceiro setor gerou no nosso país um superávit de 35 bilhões de reais. Então, assim, como é que não está gerando renda? Como é que não está gerando lucro? E outra coisa, eles estão fazendo atividades. Então, a gente precisa se atualizar e parar de ficar discutindo picuinha. Não deu para fazer por lei complementar, não deu para fazer por lei complementar, lei ordinária, gente, é a coisa mais simples. A adequação do poder constituinte, a gente tem emenda constitucional para tudo nesse país. Entendeu? Então, assim, infelizmente, na questão é o seguinte, eu penso, a parte de cultura, lazer e esporte que está amarrado, né? Se nós tentarmos adequar diretamente através da lei ordinária por lei complementar, eu acho que gera vício por causa da inconstitucionalidade material. Porém, é competente se entendermos que é necessário, porque tem geração de renda, geração de emprego, ok? É aquilo que a gente comentou, que é uma atividade do bem, porque é uma atividade do Estado, profícuo para o Estado. Vamos fazer uma emenda constitucional adequando e abrindo o leque. O legislador não deixou ele permitiu isso. A gente pode fazer isso, né? E quando o Estado quer, ele se mobiliza. Agora, tem que ter uma proposta, a meu ver, diretriz de política pública. Eu acho que, só para finalizar, dentro desse contexto, eu gosto bastante dessa história da filantropia não ter sido engessada dentro da Constituição, principalmente no nosso país, porque nós somos criativos, então a gente pode crescer, pode evoluir, pode fazer coisas fantásticas. Veja o que a gente está vivendo aí, né? Em 6 meses ninguém imaginava a gente trabalhar nessa realidade
virtual, o mundo está trabalhando dessa forma e o Brasil está trabalhando dessa forma, né? A gente teve que se adaptar assim. Então, eu acho que nós temos sim condições de nos adaptarmos, mas a entidade precisa de organização, precisa de uma voz de organização estrutural. Um pouco sobre a modulação que você me perguntou. Eu gosto muito do exemplo da história da prisão em segunda instância. Entendeu? Uma hora pode, outra hora... A prisão em segunda instância foi uma discussão que mudou 4 vezes no ordenamento jurídico. E por que mudou? Porque mudou a composição do Supremo Tribunal Federal. E eu dou minha cabeça a prêmio, Ana, se quando nós trocarmos os 3 ministros, que vão vir aí, que nós vamos trocar mais 3, porque 3 se aposentam agora no final do ano, 1 em setembro, depois 2 no ano... Não duvido. Nós vamos ter... Está gravado, vocês vão ver. A gente vai mudar novamente o entendimento da prisão em segunda instância. Então, assim, a gente não pode legislar, a gente não pode deixar isso na mão do Supremo Tribunal Federal. É por isso que eu digo a você que deixar essas questões sempre para interpretação do Poder Judiciário é um equívoco. Por que é um equívoco? Porque eles estão legislando para nós e nós não podemos. Os nossos representantes é o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas ou a Câmara dos Vereadores, seja o que for. Mas é por isso que eu volto a dizer e encerro minha fala aqui. O cerne disso está na organização da participação popular na vida da sociedade civil. Desculpa se eu me estendi. Não, mas é bem por aí mesmo. E fazendo, na verdade, trazendo aí exemplo para você, a doutora Marília de Castro, ela... eu coloquei, né, desde o início, ela é uma batalhadora em relação ao terceiro setor, está hoje na Associação Comercial, ela foi presidente agora recentemente do Conselho Estadual de... Marília, qualquer coisa você me corrija, mas em relação à inclusão produtiva. E ela colocou aqui que existem muitas conquistas da sociedade civil organizada. Por exemplo, grande movimento para a mudança da Lei 13.019, que é a lei de parcerias, liderada pela OAB, é verdade. A doutora Lúcia Bludeni, né, que fez um trabalho muito forte na presidência. A Associação Comercial de São Paulo, a FACESP, FEComércio e a Rebrates. Então, a Rebrates, que é a Rede Brasileira do Terceiro Setor, também acho que a própria LOAS, né? Sim. A própria LOAS é um desses exemplos também. Não, veja, não me levem a mal. Não estou dizendo que não houve. Não, há o tempo todo. Exatamente, mas assim... E por que isso? A minha intenção aqui não é desestimular, pelo contrário, a minha intenção aqui é estimular. Porque eu acredito que nós vamos chegar, e acho que deveríamos chegar, neste conceito de economia social. Eu também acho. Assim, quando você começa a estudar, a se aprofundar no tema, é quase que incoerente você restringir certas execuções de atividades de uma maneira tão rígida e tão fixa, sendo que a própria sociedade é algo extremamente dinâmico, principalmente a nossa sociedade atual. Então, a gente teve desafios agora recentemente sobre, como é que a gente desenvolve atividades, por exemplo, de educação à distância, de assistência social à distância, saúde, quem pensava, né? Então, o que acontece? A gente vê aí mudanças ou antecipação de mudanças com a pandemia, e eu acho que isso é muito positivo. Dessas questões de movimentos e de modificações legislativas, a Lei 13.019, que é a lei de parcerias, ela tinha tantos problemas para as organizações que ela foi alterada em 88 artigos, aqui como a Marília colocou, se permaneceram 8, porque era muito complicado, né? Então, assim, ele prezava mais o trabalho relacionado a responsabilidade dos administradores de forma irrestrita e automática, entendeu? Então, assim, essa é outra coisa que nesse outros país institutos. Não se respeita os outros institutos. Desculpa, mas essa é outra coisa que nesse país mesmo. é maravilhoso no sentido assim, a gente sempre parte do princípio que as pessoas estão de má fé. É verdade. Vem o poder judiciário, vem o legislador o legislador ordinário, e ele quer regular, exatamente, ele quer engessar exatamente como é que nós, como a sociedade civil, como a iniciativa privada, né, as entidades, elas precisam agir para ficar dentro daquele modelo, a começar, né, em termos de fiscalização. Quer dizer,
o mercado é de livre comércio, o mercado é de livre iniciativa. A gente tem que deixar essas coisas, tem que ser, ele é cambiante. É dentro dessa política cambiante que nós temos que nos adequar, porque eu acho que a riqueza é exatamente essa. Se você já engessa dentro de uma estrutura, que é o caso, por exemplo, da 1201, quer dizer, eles estabelecem certos absurdos, mesmo esse caso, esse exemplo que você acabou de dar. Para que isso? É aquela história de que nós queremos ser mais realista que o rei. A gente prensa na irregularidade para tentar... Pressuposto. Exatamente. Exatamente isso. E assim, a gente sofre muito com isso no terceiro setor. Um dos pontos que eu acho que são assim, muito importantes que a gente sempre vem discutindo é que partem do princípio de que você está fazendo alguma coisa errada, como você colocou. E aí, quando a gente vê na mídia qualquer informação sobre o terceiro setor negativa, ele menciona a ONG. Quando ele vai falar alguma coisa positiva, ele não vai falar que é uma ONG. Então, assim, até essa questão conceitual, ela é difícil para a gente, né? É uma questão de identidade e que a gente vem trabalhando. Por isso que essa lógica de tratar o segmento, né, como organização da sociedade civil, ela é uma lógica que tenta organizar essas organizações que buscam aí a execução de atividades de interesse público. Pode ser que não seja a atividade essencial da administração pública, mas elas têm interesse público, porque seja pela legitimidade, seja porque houve uma percepção da própria comunidade em desenvolver aquela atividade, mas elas realmente não são vistas, a gente não é visto. Olha, eu fiz uma pesquisa, Luciana, de como nós somos mencionados nos projetos de lei. Então, varia desde instituição, entidade, mas a gente nunca tem a lógica de associação e fundação, que é no direito civil como a gente nasce. Então, não importa se ele chama instituto... A natureza jurídica. É exatamente isso. E isso, veja que absurdo que é. Olha, vou te dar um exemplo, nós estamos vivendo isso. O que seria deste país sem a atividade filantrópica que nós passamos em época de pandemia? Não é verdade? Mas você sabe que, em contrapartida, nós tivemos uma série de indeferimentos pelo Ministério da Saúde, no que diz respeito às SEBAS. Por exemplo, eu acompanhei, por exemplo, porque uma organização ela firmou parceria com a administração pública para executar uma atividade vinculada ao SUS, mas não juntou o termo, né, de parceria, porque o gestor público não assinou a tempo, assinou no exercício subsequente. Bom, então teve um indeferimento. Mas foi publicado no Diário Oficial no ano de 2018. Não, mas só assinou em 2019 e o ano... Então, assim, é uma coisa meio esquizofrênica, né? Porque você fala, não, mas como é que a gente atua, né? A gente atua no preventivo, porque a gente sabe que as dificuldades no cara crachá, a gente brinca muito, né? O terceiro setor ele é um pouco mais leve, a gente traz aí até termos um pouco mais coloquiais, mas é justamente isso. Se a gente não vai cumprir o cara crachá ou a interpretação, vou te dar um exemplo que é um exemplo que a gente discute bastante com as filantrópicas, que são essas que compõem aí o cardápio de educação, saúde e assistência. Algumas organizações que tinham atividades meio extremamente relevantes, que diz respeito à geração de renda própria, para que pudessem gerar receita para elas mesmas, né? Tiveram um indeferimento do certificado de filantropia, simplesmente porque, em determinado período, a despesa, né, foi maior nessa atividade meio do que na atividade fim. Não, mas aí você está se desnaturalizando. Não, peraí, a gente teve que fazer uma reforma. Não, a gente teve um incêndio. Então, assim, você não tem... Isso é interpretativo, tá? Não é que está na norma, mas é interpretativo. Então, se você tem despesa de 51% nas 3 áreas de atuação, tudo bem. Passou desse limite de 49%, você já é indeferido. Então, o critério, ele não é claro, né? Então, isso ajuda a gente a viver num sistema que é burocrático e é caro. É caro. É caro. E gera uma insegurança jurídica assustadora, porque vai e volta muita coisa. Você não está me dando um exemplo, eu vou lhe dar outro que eu vivenciei. Eu fui procuradora na Universidade de São Paulo, e estou citando isso porque já estou desligada, e trabalhava exatamente com a parte de convênios. E a minha responsabilidade era fazer convênios com entidades, associações e tudo mais. E durante muito tempo eu fiz isso.
uma das coisas que eu achava um absurdo, porque assim, eu peguei uma época lá só para discutir pré-sal. Qual é a entidade que vai discutir pré-sal, que vai fazer a exploração do pré-sal, que não tem finalidade capital, de oferir lucros? Não, você concorda comigo? Não, não tem como. Então, assim, aí a gente dizia, ou a gente finge demência, porque você tem que fingir demência, né? Para poder discutir e falar assim, não, é uma fundação que está dando apoio. E por quê? Porque se a fundação, por exemplo, não entrava dentro de um instituto, você inviabiliza todo um projeto de pesquisa maravilhoso. Maravilhoso. E aí eu vou contar uma coisa para vocês. E eu vou contar isso porque eu participei, ela me dá sempre autorização, porque eu tenho essa autorização. A professora Maiana Zatos fazia pesquisa na Universidade de São Paulo sobre aquele projeto Genoma. Nós temos, lá tem a pesquisa, lá todo o projeto Genoma, a Universidade de São Paulo comprava, por exemplo, todos os reagentes químicos para poder suprir. E um dos reagentes químicos XYZ tem que ser um reagente químico específico, porque senão mata as células-tronco. Gente, olha a importância da pesquisa que eu estou falando, o projeto Genoma, a repercussão que isso teve. A discussão era com o Ministério Público das Fundações e dentro do próprio governo do Estado de São Paulo, que eu não podia comprar o bendito reagente dela por dispensa de licitação. Você entendeu? Então, assim, ou fazer contratação direta. Eu estou falando isso, coisas há 10 anos atrás, mas, assim, é tão estúpido. Determinadas... Você inviabiliza uma pesquisa de milhões, né? Então, o que acontecia? Fácil. Você coloca uma... A gente coloca... Eu estou ensinando a fazer sacanagem, mas é verdade. A gente tem que ser prático. O pessoal colocava como entidade tripartite uma fundação, para a fundação poder comprar e fazer um ato de doação para uma pesquisa que tem milhões, cujo benefício, né? Enfim, cujo benefício para a humanidade é imenso. Claro. Concorda? Então, assim, são coisas que a gente... Agora, também acho que nós vamos evoluir nisso, mas a gente não pode perder a esperança. E eu acho que cada vez mais nós temos que nos juntar no sentido de organizar isso. Porque, Ana, o país, nós estamos entrando num momento que o governo, seja ele federal, não estou dizendo esse governo, é o passado, o que vai vir, o futuro. A sociedade civil, ela está se aperfeiçoando e nós estamos entrando num período de inovação, de tecnologia, de novas formas de relações pessoais, né, disruptivas, como dizem por aí, que nós precisamos acompanhar isso. Né? E aí, a meu ver, são essas entidades que vão tocar isso. Quando você falou sobre essa questão da triangulação, onde o terceiro setor se encaixa, no modelo europeu ele está entre sociedade, ele está entre a comunidade, na intersecção entre a comunidade, governo e segundo setor, né? Que é essa amarração para algo que seja de interesse comum de ambos. Você sabe que, surpreendentemente, isso que você está falando está muito alinhado com uma dos legados que eu gostaria de deixar enquanto membro da Comissão de Direito do Terceiro Setor, não é nem como presidente, mas como membro da Comissão de Direito do Terceiro Setor, é trabalhar essa lógica legislativa do nosso segmento. E a gente conseguiu, em duas mudanças legislativas, para que constasse justamente a natureza jurídica da organização. Que bárbaro! Porque essa lógica de eu falar entidade, instituto, com referência a uma lei ordinária que pode cair, essa lógica ela é muito frágil. Então, a referência a associações e fundações, a gente tem feito de forma veemente nesse sentido, até para que, de forma pedagógica, o executivo e o legislativo entendam do que a gente está falando, né? São associações e fundações de interesse público, é lógico que a gente tem também envolvimento das organizações religiosas, mas é isso, e aí o que elas desenvolvem é o que a própria necessidade social impõe. Né? Exatamente. Sabe aquela história da confusão de conceitos? Sim. É aquele negócio... Eu me lembro, quando a gente fala sobre essa história, eu me lembro um pouco da história do Círculo Dourado. É uma confusão de conceitos onde você coloca o como antes do para quê, né? O que é que você quer fazer? Então, assim, se eu sei, não, é uma organização não governamental. Não, mas não é isso que eu tenho que ver, se é uma organização não governamental. Eu preciso saber o que é que ela vai fazer, ok? E depois a gente discutir. Porque é isso que é importante, é o objeto, é a finalidade
pública social, da saúde, do lazer, seja o que for. Porque é o Estado, é o longa-manos do Estado, quer dizer, é uma atividade, em outras palavras, que está ligada ao alcance de uma consecução do bem comum, não é? Então, é o tipo da coisa que a gente tem essa confusão de conceitos, né? A gente bota o formal antes da finalidade do bem público jurídico, do bem público tutelado, o que está errado, o que está equivocado nesse entendimento. Eu concordo Mas, com enfim. você. E essa é a nossa preocupação quando da interpretação ou quando da leitura dos acórdãos do Supremo Tribunal Federal em relação às decisões que antecederam, quando eles colocam, bom, o SEBAS é constitucional, o artigo 55 não é inconstitucional, da 8.212, mas critérios, ele fala sobre critérios de certificação, controle e fiscalização devem estar em lei ordinária. Então, de novo, falta uma interpretação adequada do tema que está sendo falado, inclusive, né? E isso para a gente é muito caro, né? A Corte Suprema não ter vamos dizer, essa minúcia, né? Mas, é porque a Corte Suprema coloca o entendimento do terceiro setor no mesmo balaio da prestação de serviço público, como permissão e concessão de serviço público, que são, a meu ver, entendimentos diversos, com comportamentos diversos. Então, assim, você não pode dar... Por isso que, às vezes, eu comento que o tecnicismo do STF ultrapassa, né, o bom senso em determinadas coisas. A gente polemiza coisas que não precisava polemizar. E a gente polemiza. E por que polemiza? Por desconhecimento da matéria, que é aquela parte técnica que eu comentei com você. Quer dizer, falta o conhecimento técnico. Eu me lembro uma coisa onde a gente discutia, para encerrar, que eu também não quero... quando eu saí da faculdade, eu sou bem novinha, super novinha, mocinha. Eu não estudei direito ambiental na PUC, não existia direito ambiental. Direito ambiental era um ramo do direito administrativo. Aí eu fui estudar direito ambiental quando eu saí da PUC, porque depois eu fui fazer especialização em administrativo e constitucional. Cara, era uma confusão, porque aí vem o direito urbanístico, entendeu? Então, assim, a sensação é de que as coisas começam a ficar alocadas de maneira... E quem raciocina sobre direito ambiental é o mesmo que raciocinava sobre direito urbanístico, que era o mesmo que raciocinava sobre direito administrativo. É nisso que eu estou querendo chegar. Eu acho que nós vamos precisar evoluir, inclusive, né, se for o caso, termos, porque o terceiro setor haverá de gerar uma economia tão forte e ser de tão grande importância no nosso país, que eu acredito que num presente próximo, provavelmente a gente tenha câmaras especializadas dentro do Poder Judiciário para poder discutir isso. Porque o juiz que julga questões relacionadas ao terceiro setor, quem trabalha com o terceiro setor, não dá para ter entendimento que é o mesmo entendimento de quem trabalha com direito administrativo e direito ambiental urbanístico. Quando eu estava na USP, só para finalizar, eu trabalhava com convênio, a minha vida era contratos administrativos, aquela coisa... O que nós descobrimos isso há 15 anos atrás, Ana? Quem trabalha com contrato não dá para trabalhar com convênio. Porque se você trabalha... É completamente diferente. Completamente diferente. É outra lógica. Então, assim, e o servidor público, que é quem carrega o piano, nós que éramos procuradoras, que tínhamos que pensar, se a gente for pensar o convênio como um contrato, um abraço, você inviabiliza tudo. O que nós fizemos? Há 10 anos atrás, separamos os departamentos. E foi todo mundo se capacitar em convênio, porque a gente tinha que fazer... Agora, a Universidade de São Paulo, na época, estava à frente do seu tempo, mas por quê? Por causa das instituições, das relações internacionais que tinha. Verdade. Então, a gente precisava se agilizar. Mas é isso que eu acho que acontece. As pessoas não são especializadas, elas precisam pensar fora da casinha e estudar um pouco mais o tema também, né? Porque a gente acaba vendo esses complicômetros aqui que a gente conversou. Mas vamos superar isso, se Deus quiser. Bom, gente, assim, falta a palavra para eu dizer o quanto eu sou grata pela sua fala. Imagina. Assim, a propriedade que você tem sobre o tema e tudo isso que você trouxe para a reflexão.
inclusive como um impulso, como um input para algumas ideias que eu acho que são importantes a gente salpicar no terceiro setor, né? Então, essa lógica da gente viver a economia social, essa lógica da gente viver desculpe, perdão, olha. Fique à vontade. A gente não contava com essas coisas, né? Não, faz parte. Essa é a nossa realidade virtual. Não, e assim, atualmente. o raciocínio até cai. Então, essa lógica da economia social, eu acho que esse é um input muito interessante para a gente ir aos poucos, colocando no legislativo, no judiciário, como um aspecto muito mais amplo, né, do espectro do terceiro setor. E acho que nessa lógica teria que se aproximar mais até dos exemplos europeus. E os pontos que você trouxe sobre modulação, para mim, assim, foi muito legal, porque a forma como você trouxe, que é um utilitarismo, né? Você colocou que, na verdade, como é que você colocou, que eu até anotei aqui? Você falou alguma coisa sobre a modulação, depois eu até vou resgatar aqui. Sobre a questão inconstitucional. Isso. Você usou um termo que exatamente, inconstitucionalidade utilitarista, exatamente. E eu vou um pouquinho mais, eu acho que o que está sendo feito é uma redução. Às vezes, viu? Não, eu acho ótimo, imagina, eu sou uma pessoa pouco ousada, né, você sabe? Eu acho que o que está sendo feito é um reducionismo injusto em relação a gente, no que diz respeito às normas, no que diz respeito à interpretação. Também e nessa toada que eu até me sinto na liberdade de colocar para você, que a gente vai fazer alguns encaminhamentos pela comissão do terceiro setor da OAB, em especial a reforma tributária, e eu quero contar contigo, quero contar com a sua comissão, quero contar com essa parceria e esse caminhar juntas aí, para que a gente possa, eu acho que fazer a nossa parte, né? É isso que eu sinto. Mas eu queria agradecer, queria que você, inclusive pudesse fazer suas considerações finais, para que a gente possa encerrar o evento aqui, a nossa fala e a sua esplêndida palestra, se é que eu posso dizer dessa forma, com chave de ouro. Então, por favor, se você puder fazer essas considerações finais, eu agradeço. Ana, obrigada. Imagina, eu acho... Para mim foi um prazer imenso estar aqui. Eu acho que isso aqui é muito mais um bate-papo. Eu sou uma atrevida, né, de vir aqui falando sobre esse terceiro setor, com um monte de expert. Mas, como eu te disse, é um assunto que para mim me desafia. Eu sou encantada com isso. Acho que é o futuro, não só da nossa nação, como é o futuro da economia mundial. Né? A gente está saindo, a tendência é isso mesmo, é afastar a questão social e estatal e a gente assumir esse tipo de coisa, gostando ou não, porque eu sei que tem gente que concorda ou não, mas enfim. Eu queria te agradecer de coração pela oportunidade, pedir desculpas aqui, porque como eu falei, eu não sou uma expert na área, mas é muito gostoso participar de um debate como esse, porque eu acho que são essas questões que faz com que a gente estudar sobre temas diversos, faz com que a gente volte a ter o protagonismo em determinadas atividades, inclusive como proposituras legislativas, e a gente tem que aproveitar o momento que a gente está, o espaço que a gente está na OAB, para que a gente possa, de fato, se mobilizar e cutucar essas instituições, essas entidades, o poder público, o poder judiciário com isso. Você tem, de fato, um ouro na mão, conte com a Comissão de Direito Constitucional no que for necessário, inclusive para poder agir fora dos espectros da OAB, no que for necessário, para a gente, inclusive, poder fazer um debate, um grande debate, uma proposta, alguma coisa que vocês queiram mexer, estamos à total disposição. E, mais uma vez, muito obrigada pela tua gentileza, pela oportunidade que você me dá aqui, de estar vivendo essa tarde aí junto com você, os seus colegas, e um beijo no coração imenso de todos. Todo mundo se cuide, por favor, que esse bichinho invisível é terrível. É verdade, obrigada mesmo. Eu queria só fechar, como palavra final, a palavra aqui da Gabriele, que ela colocou algo que eu falei, deixa eu... fazer como final, né? Como uma fala final, uma fala de alguém que estava nos assistindo aqui, né? E a Gabriele Silva Carbonese, ela colocou assim para nós: olha, que palestra maravilhosa, sou uma estudante de Direito e ainda não tinha tido a oportunidade de conhecer essa visão do terceiro setor e da filantropia. Foi uma oportunidade única de conhecimento. E eu acho que assim a gente consegue também fechar
e agradecer a todos os que estavam aqui. Eu não vou conseguir nomear a todos, mas agradecer de coração a todos. E sim, doutora Luciana, eu vou voltar a fazer contato contigo. Eu ainda tenho alguns temas polêmicos para a gente tratar, consequencialismo, enfim, ativismo judicial da STF, que a gente pode depois tratar, considerando aí essas ADIs. Eu acho que a gente tem aí uns insumos muito bons para a intersecção das comissões. E agradecer pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, pelo seu carinho pelo terceiro setor. E foi uma honra. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Imagina, muito Obrigada obrigada. a todos. Um grande beijo a todos. Obrigada. Beijinho. Tchau, tchau. Nayara, olha, eu só vou deixar aqui um agradecimento. Nayara, acabei de ver sua mensagem. Muito obrigada pela palestra. Eu não conhecia muito sobre o assunto, só agregou. Muito obrigada novamente. Foram ótimos. Obrigada. Não queria deixar de agradecer a todo mundo. Tchau, tchau.